Olá, muito bem! Sejam todos bem-vindos ao seu canal Crime, Arte e Literatura com Ike Ferreira, e hoje nós vamos falar sobre Os Boquiquios e o poderoso chefão de Mário Puzo, depois transformado em filme por Francis Ford Coppola, a trilogia que vocês conhecem, aquela grande trilogia de sucesso. Curte o canal, segue a gente, tem muita coisa legal para nós tratarmos ainda. Vamos direto falar sobre os boquiquios, então. Para o dicionário Aurélio, refém, gente, significa uma pessoa ou localidade que fica em poder do inimigo como garantia do cumprimento de um tratado. Isso é o que diz o dicionário Aurélio. E acreditem, há quem tenha se profissionalizado nessa aventura. A família Boquiquio, retratada por Mário Puzo em O Poderoso Chefão, de 1969, era influente na região onde predominava com muita força e com muita rebeldia. Boa parte da Sicília foi dominada por este clã, os Boquiquios, que se moviam pela união e obstinação de seus associados. Sua fonte de renda era predominantemente agrícola, que se sustentava por meia dúzia de moinhos de farinha de trigo que serviam tanto à família dos Boquiquios quanto aos povoados ao seu redor. Qualquer um que viesse a construir um empreendimento que pudesse de alguma maneira atrapalhar o comércio da família Boquiquio seria destruído de uma forma ou de outra. Para isso, o clã utilizava seu grandioso número de parentes que se ligavam de uma maneira até então inaudita. Era rigorosamente proibido a qualquer membro da família Boquiquio separar-se do grupo. Da mesma forma, ninguém de fora da família, da parentada Boquiquio, seria aceito em seu meio. Os casamentos eram realizados entre os consanguíneos, mantendo dessa forma a raiz que estruturava a sociedade dos Boquiquios, o sangue. Contando com um grande número de soldados em favor de suas causas, a família logo se tornaria dona de suas terras ao norte da Sicília, baseando a sua crença na violência e na honra. Significa que, não importasse o que acontecesse, de fato, quando vontades contrárias batessem de frente com os interesses do clã, não havia conversa, e sim guerra, e sim destruição. Foi considerado uma das mais violentas famílias mafiosas da Itália, e por essa reputação violenta, os governos passavam, então, e não conseguiam resolver os problemas dos cidadãos da região, que era justamente o problema da falta de água. Mussolini, quando no início de sua aventura pelo poder, mandou que construísse uma represa na região para resolver o problema dos moradores. Olha esse exemplo. Todas as máquinas foram saqueadas, os materiais foram roubados e queimados, e as pessoas favoráveis à construção apareceram mortas espalhadas pelas valas da região. Tudo isso motivado pelo fato de que os Boquiquios lucravam vendendo a água para os moradores. Foi a provocação fatal dos Boquiquios. Mussolini então mandou prender todos eles, alguns jogados nas prisões espalhados pela Itália, outros deportados para ilhas que serviam como colônia penal daquele país. Uma luta intensa tomou conta dos campos e das pequenas vilas entre o clã do Boquiquio e os policiais, vindos somente para destruí-los. Certamente, poucos Boquiquios sobreviveram, e foram esses sobreviventes que rumaram para a América por meio de uma rota clandestina que os levavam até o Canadá. Os Boquiquios eram considerados rudes, broncos, de poucas palavras e sempre com uma faca nas mãos, pois o simples ar de desrespeito, se surgisse em uma conversa qualquer, por parte de qualquer um que fosse, a violência, então, seria a sua forma natural de agir desde os primórdios, sendo considerados esses Boquiquios os soldados que mais soldados eram do que propriamente formavam uma máfia. Através da violência, eles respondiam qualquer forma de desrespeito. Ocorre que quando eles chegaram em Nova York, a cidade para a qual rumavam os descendentes italianos na época, encontraram dificuldades que somente foram vencidas por uma característica que lhes era peculiar e não muito utilizada até então pelos moradores locais: a ameaça e o cumprir do prenúncio. Dessa forma, eles ergueram seu domínio de terror, a princípio como coletores de lixo.
Todavia, esses coletores de lixo, eles, boquiques, viam que não havia em seu meio maneira alguma de controlar as outras famílias mafiosas italianas que já existiam no local, que já se faziam presente. Eles eram primitivos na acepção da palavra mesmo. Eles eram rudes, somente se comunicavam através da ferocidade, do ódio e através da vingança que lhes eram peculiares. Sabiam de toda forma que não conseguiriam sustentar uma estrutura que envolvesse políticos, mídia, policiais, juízes e uma rede de organização muito detalhada como a máfia já estabelecida naquele local, a máfia italiana de fato. Eles eram ferozes e não se sustentavam com discurso ou com politicagem, mas sim com atos de austeridade. Dessa forma surgiu uma diversificação dos empreendimentos boquíquios. A causa deles, a causa dos boquíquios pela paz entre as famílias, em uma guerra infinita que não acabava nunca entre as máfias, atuando então os boquíquios como negociadores e reféns. Como assim? Dessa forma, quando um clã, uma família, uma máfia precisasse se encontrar com um outro membro de uma outra família, geralmente para tratar de assuntos pertinentes à guerra ou de assuntos pertinentes à paz, a segunda família chamava um membro boquíquio, que, por um valor altíssimo em dinheiro, ficava no lugar do parente que fora ao encontro. Caso o parente fosse morto nesse encontro, nessa reunião com seus inimigos, o boquíquio servia como um garante e seria morto pela segunda família em revide. O próximo passo dos boquíquios, então, seria a vingança contra aquele que marcou o encontro e matou o parente da segunda família, traindo a todos. Mário Puzo delineia bem isso em O Poderoso Chefão e o modus operandi de agir da família quando o Michael Corleone é convocado para uma reunião com Soloso e o corrupto capitão de polícia em um local desconhecido. Como a guerra entre os dois clãs era evidente, para garantir a segurança do Michael Corleone, os boquíquios foram chamados. Diz Mário Puzo, abre aspas, quando as famílias em guerra desejavam fazer paz e queriam conversar entre si, entravam em contato com o clã dos boquíquios. O chefe do clã promovia as negociações iniciais e fornecia aos reféns os reféns necessários para isso. Por exemplo, quando o Michael foi se encontrar com o Soloso, um boquíquio fora deixado com a família Corleone, como garantia pela segurança do Michael. Caso tendo o serviço sido pago pelo Soloso. Né? E se o Michael fosse assassinado pelo Soloso, então o refém boquíquio mantido pela família Corleone seria morto pelos próprios Corleones. Nesse caso, os boquíquios se vingariam do Soloso, porque ele foi a causa da morte do membro do seu clã. Fecha aspas. Ocorre, gente, que um boquíquio nunca esquece. Um boquíquio não tem medo de se vingar. Eles eram ótimos assassinos e dessa forma conseguiram se sobressair nesse negócio de matar que é a máfia. Certamente a vingança ou a vendetta seria o melhor caminho. De qualquer forma, não há registro de falhas em negociações com os boquíquios. Tamanha era o respeito que a máfia tinha por esses assassinos natos. Devido à sua rigidez, né? A rigidez rudimentar dos boquíquios e a sua violência, não havia sequer um castigo ou ameaça que mantivesse um boquíquio incerto de sua vingança. A vingança aconteceria. Ter um refém dessa família que se especializou em ser refém era a garantia de confiança, pois nenhum chefe de família iria querer estar com um celerado desses em seu encalço, por mais segurança que o cercasse. Legal ter você comigo aqui falando sobre esse assunto dos boquíquios. Nós vamos falar mais sobre o Poderoso Chefão aqui em outras oportunidades, principalmente retratando a real história de Poderoso Chefão que o Mário Puzo trouxe primeiro no filme do livro e depois o Francis Ford Coppola colocou nas películas, nas telonas do cinema. Segue o nosso canal, continua conosco, curte aí, meu querido e minha querida, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.